Bom dia! E aí, tudo bem? Boa segunda-feira para vocês. Conseguiram fazer as atividades? Entenderam o arredondamento? Ixi, a pasta de vocês lá atrás que eu estou terminando as correções. E aí, entenderam o arredondamento? É importante que vocês falem para mim se vocês entenderam, não entenderam, tá? Hoje a gente vai retomar um pouquinho conteúdos que já foram trabalhados. A Pro fez no formato de folha, mas é para vocês fazerem no caderno, tá bom? Não é para fazer em folha, não. Mas antes de vocês verem a matéria que eu preparei, nós vamos fazer a correção, tá bom? Só que antes eu queria conversar um pouquinho com vocês. Me achei na obrigação de fazer um alerta para vocês, tá bom? Esse final de semana meu pai ficou ruim e eu fui com ele para o hospital. Quando eu cheguei no hospital, eu fiquei 4 horas no hospital e durante essas 4 horas que eu estive lá, eu presenciei algumas cenas das quais eu preciso alertar vocês, tá bom? Primeiro, criança não deve ir nem ao supermercado nesse momento, que virá ao hospital, tá? A não ser que a criança seja o paciente. Infelizmente, ontem havia uma criança acompanhando a mãe e a criança não era o paciente, tá? E a criança foi para o hospital acompanhando a mãe. Não posso julgar, eu não sei se não tinha com quem deixar, às vezes ela não tinha ninguém com quem deixar, né? Mas, enfim, alguns comportamentos dessa criança, que não era tão pequena assim, deveria ter mais ou menos a idade de vocês, é um risco muito grande. Por exemplo, agora lá no hospital, tem uma máquina que tem refrigerante, salgadinho. Gente, não é hora de fazer piquenique no hospital, né? Comer um salgadinho, depois comer outro, depois querer um refrigerante, arrancar a máscara e ficar o tempo inteiro comendo. Aí põe a mão no sofá, porque também tinha levado brinquedos, então põe a mão no sofá, põe a mão no brinquedo, põe a mão no saco de chips, põe a mão na boca. Eu fiquei olhando aquilo, pasma, horrorizada, tá? Deita no sofá, aí passa o brinquedo no sofá. Gente, é hospital, é um lugar de alto risco. Eu tava lá, que eu tava com meu coração apertado, eu não vi a hora de tirar meu pai de lá e de sair de lá. Levei mesmo, porque meu pai ele desidrata muito fácil, semana passada foi muito calor, ele teve uma desidratação profunda, e eu tive que levá-lo ao hospital para fazer hidratação. Então, gente, não é lugar de brincar, tá bom? Não é. Se você tiver que ir ao hospital, não tire a máscara. Não é para ficar com a máscara pendurada aqui fazendo piquenique no hospital. Muito menos deitando no sofá, rolando nas cadeiras. Não é, tá? Então, crianças, vocês já têm idade suficiente para saber que o hospital, no momento que nós estamos vivendo, é em última instância. E se você for lá, pelo amor de Deus, tem um padrão de comportamento a ser seguido. Tá bom? Não é porque você está vendo aquela máquina lá que você vai querer experimentar tudo que tem lá, que você vai fazer birra, querer pegar uma coisa, pegar outra. Gente, eu fiquei 4 horas no hospital, olha a minha boca como é que tá. Sabe por quê? Eu não consegui me reidratar direito ainda. Eu fiquei 4 horas no hospital sem tomar água para não tirar a máscara. Então não é piquenique. Não é o sofá da sua casa para você deitar. Aquele brinquedo que você levou lá no hospital, você assim, não era nenhum aluno meu, é um exemplo, e brincou com ele o tempo todo, você está levando ele para casa com toda a contaminação que tem no hospital, tá? Eu faço um alerta para vocês, não vão nem ao mercado, não é hora de vocês irem a lugar nenhum, a não ser que não tenha como. Então, tem alguns comportamentos que durante a pandemia são inaceitáveis. Rolar em cadeira de hospital, deitar em sofá de hospital, ficar arrancando máscara para comer, aí chegar perto de outras pessoas comendo sem máscara. É falta de educação.
Não chegue perto de ninguém em época de pandemia. Não é educado. Você já pensou eu ter que falar para outra criança que não é minha, que eu não sou professora dela, não tenho nada? Por favor, você poderia não ficar grudado em mim sem máscara? É deselegante, é desnecessário, é de total falta de noção da realidade, tá? Eu tenho certeza que vocês não fazem, desculpa, esse tipo de coisa, mas eu senti na obrigação de fazer um alerta para vocês, tá bom? Passar a mão no sofá, na cadeira, enfiar dentro do saco de salgadinho e pôr na boca é assumir um risco absurdo e desnecessário, tá? Você quer comer, você tá com muita fome, higieniza suas mãos, vai lá fora, num lugar que não tem ninguém, tira sua máscara, come, joga o saquinho fora, volta a máscara no rosto, higieniza as mãos e pronto, acabou, tá bom? Desculpa aí, mas eu me senti na obrigação de fazer esse alerta para vocês, tá? Agora vamos à nossa aula. Então, vamos lá, estou aqui no conteúdo de matemática, né? Nós trabalhamos a página 23, vamos fazer a correção. Carla foi ao zoológico Bicho Manso no mês mais movimentado dos primeiros 4 meses de 2017. Que mês foi esse? Então, tá aqui, né? Era só você observar e responder. Escreva em ordem crescente. Ordem crescente é do menor para o maior. 28.101, 28.123, 28.145, 31.216, 33.145. Qual desses municípios tem a maior população? Maior população, Barra, na Bahia. Menor, Tupanciretã, no Rio Grande do Sul. Bom, eu acho que tá meio ruim para vocês enxergarem, né? Aumentei um pouquinho mais, tá? Tá bom. Qual desses municípios tem aproximadamente... Peraí, gente, parece que tá muito iluminado. Eu acho que assim fica melhor. Ou não? Depois vocês me falam. Como fica melhor para vocês enxergarem? Qual desses municípios tem aproximadamente metade da população? Tupanciretã. Então, ó, Tupanciretã. Tem mais ou menos a metade da população de Barra. Aqui era para você criar uma resposta, né? Que tivesse... criar uma pergunta que tivesse como resposta algum dado da tabela e algum familiar seu responder, tá? Agora vamos aqui para o arredondamento, que eu acredito que pode ter sido um desafio, tá? Mas que vocês vão aprendendo aos poucos, não precisa ficar muito preocupado, pronto, não entendi direitinho agora. Tudo bem, a gente vai compreendendo, tá bom? Ó, colocamos aqui o número 820, 880. Você viu, ó, 820 um pouquinho depois do 800 e 880 um pouquinho antes do 900. O 1250 um pouquinho depois do 1200 e o 2120 um pouquinho depois do 2100. Qual dessas pessoas tem um salário mais próximo de R$800? O Denilson, né? E de 900, o Walter. O arredondamento de 820 é 800. Ó, se a gente vai arredondar, a gente olha aqui, sempre o próximo número, porque tá pedindo para a centena mais próxima. Então, se a gente vai arredondar aqui, na regra que a Pro colocou para vocês, a gente olha esse. 2 não passou de 5, então a gente arredonda para baixo. Então, a gente arredondou para 800. Já aqui, ó, o 8 passou de 5, então a gente arredonda para cima, para 900. Qual dessas pessoas tem o salário mais próximo a R$1.000 e R$2.000? Próximo a 1.000, a Bernadette. A 2.000, a Helena. Vamos arredondar 1.250. Então, ó, a unidade de milhar mais próximo. Então, eu olho sempre o próximo número.
não passou de 5, então é para baixo, 1.000. Aqui também não passou de 5, então é para baixo, 2.000, bom? O quadro abaixo mostra o número de parafusos produzidos por uma fábrica durante 3 dias. Podemos dizer que o total de parafusos produzidos foi de aproximadamente 9.000? Ó, vamos aproximar aqui para 5.000. Aqui para 2.000, 5, 6, 7. E aqui para 2, 8, 9. Sim, foi de aproximadamente 9.000 reais. Se você arredondar os números, você vai chegar a aproximadamente 9.000 reais, né? Trabalhamos também aqui. Então, ó, colocamos os números na tabela e depois, qual é o arredondamento de cada um desses números para dezena de milhar? Então, ó, unidade de milhar, dezena de milhar. Então, eu olho a próxima ordem aqui, a ordem que está bem aqui do ladinho, a ordem anterior. Então, 23. O 3 não passou de 5, então arredondo para baixo, 20.000. Já aqui, ó, o 8 passou de 5. Então, é redondo para cima, 30.000. Tá vendo? Coloquei aqui os números na tabela, 1.101, um pouquinho depois de 1.000, e o 4.260, mais ou menos na metade, colocou aqui, né? Mesma regra, gente. Arredondar para a unidade de milhar mais próxima. Então, eu olho a próxima ordem aqui, né? A ordem de trás. Ó, gente, ordem é isso daqui, ó. Primeira ordem, segunda ordem, terceira ordem, quarta ordem. Do final, do começo pro... Ai, é que aqui é o final do número, né? Mas é daqui para lá, tá? Porque o número nasce aqui, na unidade. Então, é a primeira ordem. Dezena, segunda ordem, centena, terceira ordem, unidade de milhar, quarta ordem. Então, para eu arredondar, eu vou olhar aqui, ó, o número que está na terceira ordem. Não passou de 5, então é para baixo, 1.000. Aqui também não passou de 5, então é para baixo, 4.000, tá bom? Acredito que vocês entenderam. Desculpa. Realmente também está fazendo muito calor, né? Então, ó, aqui o arredondamento. Aqui, né? Descubra qual desses números é o mais próximo a 1.500, ao 15.000, desculpa. Lógico que é o 15.008, porque aqui a gente só tem 8 unidades a mais, tá bom? Pessoal, eu corrigi as atividades de vocês e eu reparei que vocês estão errando maior e menor. Vocês batem o olho e vê que às vezes tem um número 9, aí que nem aqui, ó, bate o olho, por exemplo, nesses dois aqui, ó. Ah, aqui tem o número 8, então ele é maior. Não era isso que era para fazer aqui. Estou dando só um exemplo. Esse é menor. Olha bem, 15.300, 14.800, tá? Então, vocês prestam atenção, porque eu acredito que vocês sabem bem maior e menor. Vocês só não estão prestando atenção, tá? Como você pensou para chegar na sua resposta é pessoal. Então, a correção de matemática, ok. Vamos agora para a correção de língua portuguesa. Só um minutinho. Vamos então agora na correção de língua portuguesa, que tinha a canção da música Criança, né? E depois tinha a interpretação. Então, vamos lá. Aqui, né? Quantas frases há no parágrafo? 3. 3 frases. Qual é a frase que poderia dar início? Qual é a expressão, né, que poderia dar início a uma nova frase? De repente, lembrando, pessoal, que de repente escreve só um minutinho, que de repente escreve separado e não junto, como muitos de vocês escrevem, tá bom? É de repente.
Quantos parágrafos são iniciados com travessão lá no texto da página 18? 4, né? Isso. Agora vamos lá. Ah, esse é diferente, gente. Cada um mexe de um jeito. Só um minutinho. Bora para a página. Só um instantinho, pessoal. Realmente, né, pessoal? Só um minutinho. Matemática, língua portuguesa, foi até ali. Agora nós vamos para a aula de hoje. A aula de hoje, pessoal, para ser feita no caderno, tá? Eu vou exibir aqui, parece uma folha de xerox, mas vocês não têm essa folha. É que eu montei, tá? Vocês vão fazer no caderno. Então, vamos lá. Bom dia, amores. Vamos fazer o cabeçalho. Ai, que preguiça! Agora vamos copiar, montar as continhas no caderno e fazer a prova real. Vocês só não precisam fazer a prova real da multiplicação, caso você não consiga. Mas se conseguir, ótimo, tá bom? Então, você vai montar a continha no seu caderno. 386 mais 97, tá? Só um minutinho, vou fazer um compartilhamento aqui, ó, de tela e vou mostrar para vocês. Ah, não posso compartilhar duas telas. Mas depois eu mostro para vocês como é para ser feito. Então, vamos lá. 386 mais 97. Vocês vão montar, fazer a continha e do ladinho já faz a prova real, tá? Vamos copiar no caderno esta lista de adjetivos, tá? Porque ficou 2 pontinhos aqui, ó. Esta lista de adjetivos. Essa é a lista de adjetivos que vocês vão copiar no caderno. Agora, vocês podem copiar tudo isso aqui no caderno, ó. Agora, você escolherá 2 adjetivos para cada substantivo e formará uma frase. Então, aqui estão os adjetivos, aqui estão os substantivos que eu dei, tá? Aí, eu fiz um exemplo para vocês aqui, ó. A casa era muito perfumada e as refeições servidas sempre saborosas. Pessoal, ainda coloquei aqui, ó. Atenção, frases elaboradas, nada de frase simples. A menina era bonita e inteligente. Ai, meu Deus, segundo ano? Não, né? Quarto, então eu quero frases elaboradas, tá bom? Que nem eu fiz aqui, ó. Pode pôr essa cachola para pensar e fazer excelentes frases, tá? Frases criativas, frases com contexto, tá? Então, vamos lá. Então, é isso que você vai fazer. Você vai copiar tudo isso no caderno e você vai colocar lá, ó, formação de frase, né? Pode colocar a frase A, B. Não, vamos colocar 1, 2, 3, 4, 5. Então, você vai formar 5 frases. Gente, tem muita gente dando resposta para mim nas folhas que eu estou corrigindo, começando frase com letra minúscula. Não pode. Frase começa com letra maiúscula. Termina com ponto final, ou ponto de interrogação, ou ponto de exclamação. E se for usar nome próprio, letra maiúscula, tá bom? Então, é isso que vocês vão fazer hoje de atividade. Só um minutinho. Então, ó, só um instante. Vou fazer aqui para vocês, ó. Então, eu coloquei lá. Vou fazer nesse daqui mesmo. O número 386 mais 97. Eu não tenho preguiça, então eu vou pôr aqui, ó, unidade, dezena e centena, tá? Lógico que vocês vão fazer bem mais bonito do que eu. 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Fico 3, sobe 1. Opa. 9 mais 1, 10. Mais 8, 18.
fico 8 e sobe 1. 3 mais 1, 4. Então, eu tenho o número aqui, ó, 483. Será que tá certo? Ah, vou fazer aqui, ó, minha prova real. A prova real é sempre a operação inversa. Então, se aqui foi uma soma, uma adição, a prova real vem com a subtração. Então, eu pego o resultado da continha, 483, e escolho. Se eu for tirar esse número, o resultado vai ter que ser esse. Se eu for tirar esse, o resultado vai ter que ser esse. Então, vou tirar aqui, ó, 386. Então, vamos lá. 3 dá para tirar 6? Não. 8 dá para tirar 8? Dá, mas não dá para emprestar. Então, vou ter que começar o empréstimo daqui, ó. Vai ficar 3, era 18, vai ficar 17. E aqui vai 1, vai ficar 13. Então, vamos. 6, para chegar no 13. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Ó o Beni latino, que beleza. 8 para chegar no 17. 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. 9. 3 para 3, nada. Então, ó, se eu escolhi esse número para tirar, tem que ter dado esse. Bateu? Bateu. Então, minha continha está certa. Vou passar para a próxima. Tá bom? Relembrei aqui a prova real da subtração. Caso você não lembre como fazer a prova real, procura lá no canal que tem, ou no seu caderno do ano passado. Tá bom? Então, essa foi a aula de hoje. Teve correção, teve português, teve matemática e teve lição de como se comportar em ambientes hospitalares, tá bom? Um beijo grande para vocês e até a terça.